E aí, pessoal, se inscreve nesse canal se você gosta de astrologia, porque todo mês vai ser postado como tá o mapa das estrelas para você. Claro que essa leitura é uma leitura geralzona para todo mundo, mas é muito importante, se você conhecer o seu mapa, você vê aonde esse planeta tá. Porque o que eu falar agora vai ter uma maior influência no setor da sua vida que esse planeta vai estar, tá bom? Se você não quer fazer o seu mapa com alguém, eu também me coloco à disposição. E eu tenho a Sandra, que é minha irmã também, que ela tira tarô. Então a gente sempre coloca na descrição uns links de contato para quem quiser fazer retirar um tarô, tirar as cartas de tarô para ter uma previsão para o mês, para o ano, para tirar aquela angústia do coração, ter mais clareza. E se você gosta de astrologia, eu vou estar postando alguns conteúdos também. Se você quiser que eu faça o seu mapa astral também, me coloco à disposição. E aí fique atento às orientações na descrição, tá? Mas de qualquer forma, essa leitura que eu faço é para todos, tá? Mas aí você consegue especificar mais se você souber aonde o planeta está, em que setor da sua vida. No mapa natal astrológico, que é a bula de remédio da gente quando a gente nasce, nós temos também o mapa solar, que é um mapa do nosso verdadeiro ano novo, que é o nosso aniversário, tá? Mas todas essas previsões servem para todos. Então, eu tô um pouco atrasada, gente, já era para mim ter colocado esse vídeo, mas eu tive alguns imprevistos aí. Então, vamos falar para o mês de janeiro, mas assim, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, que você vai receber vários conteúdos todo mês. Então, janeiro, o Sol está em Capricórnio e ele vai até dia 19, gente. Dia 19 de janeiro. Então, entre o dia 1º e dia 19 é uma ótima oportunidade para trabalho, principalmente aquela pessoa que está desempregada. Gente, enquanto a galera está de férias viajando, há várias vagas de serviço. E o Sol em Capricórnio, você tem chance de encontrar boas vagas. É um momento também, assim, para trabalho, foco de carreira, foco profissional, tá bom? Aí depois, a partir do dia 20, o Sol entra em Aquário, tá? Então vai favorecer tecnologia, clareza nos pensamentos, tá? Clareza no conhecimento. Então, se você quer fazer, vou fazer um retiro de autoconhecimento, eu vou ler um livro, vou fazer um curso. A partir do dia 20 de janeiro até o final do mês, é um período ótimo para expandir a consciência, tá bom? Então, é essa a leitura do Sol. Gente, só tenham paciência porque eu fico lendo, tá? Aqui, a efemérides, pra gente ter uma ideia, tá bom? E aí a Lua, né? A Lua é aquele planeta materno, né? Não é só a nossa mãe, mas as pessoas que tiveram uma relação materna conosco ou nosso lado materno e as nossas emoções, nossa espiritualidade, nossa intuição, tá? Começou o ano com a Lua em Gêmeos, então isso pode ter deixado a gente um pouco bipolar, uma hora alegre, uma hora triste, aquela dualidade de sentimentos, tá? E, e aí, logo em seguida, no dia 3 de janeiro, ela entrou em Câncer. Então, ela ficou muito bem, tá? Porque o Câncer é a casa dela. Então, quem quer ser mãe vai ser um período de maior fertilidade, né? Que foi entre o dia 3 e o dia 4, né? E aí, a Lua, gente, ela passa muito rápido pelos planetas, né? Então, a gente teve no dia 5 Leão, né? A, a Lua em Leão pode aumentar um pouco o seu poder feminino, tá? Aí a gente teve no dia 7 ela Virgem, então vai ser o lado emocional vai ser mais stand-by, vai ser mais racional. Então, você quer tomar boas decisões. O dia 7 de janeiro foi um dia muito favorável. Depois, no dia 9 ela entrou em Libra, tá? E aí pode causar também uma certa indecisão, uma certa confusão nas emoções, tá? Depois, no dia 12 ela está em Escorpião. Então, assim, pode aumentar um pouquinho o rancor, a vingança, o ciúme, tá?
Então, essa lua pode dar um certo trabalhinho, porque ela tem uma queda. Quando a gente fala queda, é que quando o planeta está naquele signo, ele não nos favorece. Então, pode ser que a gente desenvolva, expresse o ponto mais negativo dele, tá? Então, aí, depois nós tivemos a lua no dia 14 de janeiro, tá, gente? Em Sagitário, tá? A lua em Sagitário, o Sagitário é aquela pessoa mais aventureira, então vai favorecer muito as paixões. Para quem quer ir para balada, quer ficar, não é um relacionamento sério, mas quer curtir, conhecer pessoas novas, viajar, sabe? E viagens ligadas também à intuição, à espiritualidade, mas principalmente à intuição. Bom, aí no dia 17, a lua ela fica em Capricórnio, então ela se enfraquece de novo, tá? Porque Capricórnio é algo mais racional, mais trabalho, mais, né? E a lua fica emocional. Então você pode até ficar sentindo aquela dualidade. Por exemplo, culpa. Nossa, eu tô trabalhando tanto, eu não tô conseguindo dar atenção para minha família. Sabe? Ficar essa divisão sobre o trabalho e sobre a sua vida. Bom, aí a gente tem no dia 19 de janeiro, tá? A lua vai estar em Aquário. Então, assim, ela favorece a você, principalmente a sua intuição, a ter novas percepções, sonhos, intuições. Preste atenção nos seus sonhos. Você pode ter insight de ver coisas que você não percebia antes, tá? Bom, aí dia 22 de janeiro, a lua está em Peixes, tá? Então, assim, vai buscar mais sabedoria. É um momento, se você quer trabalhar o seu desenvolvimento emocional, a sua inteligência emocional, gente, no dia 22 é ótimo, tá? Porque você vai ter mais sabedoria. Bom, e aí a gente vai ter dia 24 de janeiro é Áries, tá? Qual é o problema daí? Ótimo para ter iniciativa no amor, por exemplo, mas corre o risco de você falar o que não devia, falar sem pensar. Então tem que tomar cuidado com discussões, tá? É a lua em touro no dia 26, né? Ela se exalta, ela fica bem. Então, para mãe, para questões relacionadas à casa e segurança, é muito bom. Bom, gente, e aí, dia 28 nós vamos ter a lua em Gêmeos, tá? Então, assim, você pode ficar literalmente avoado no mundo da lua, tá? Mais distraído, sabe? Assim, ficar num devaneio. E no dia 30, ela volta para Câncer, ficando 31 de janeiro, tá? Bom, a gente vai falar agora sobre Mercúrio, tá bom, gente? Mercúrio, então, ele começou no dia 1º de janeiro em Sagitário, né? Então, é aquela comunicação expansiva, aquela pessoa que fala com todo mundo. Depois ela vai para Capricórnio, tá? E aí, do dia 2 de janeiro até o dia 20, favorece muito as novas ideias e comunicação com o trabalho. Então, você vai dar uma palestra, é ótimo ter agendado para esse dia, tá? Então, assim, comunicação relacionada ao trabalho, comunicação técnica, comunicação e ideias, tá? E aí, a partir do dia 21 de janeiro, então, Mercúrio fica em Aquário, aí favorece ideias e comunicação na área da tecnologia e também nas ONGs, tá? Porque o Aquário é o altruísmo, tá bom? Nas organizações de caridade, por exemplo, nas igrejas, tá? Favorece isso. Então é um período do dia 21 até o final do mês, tá? Essa comunicação vai estar muito favorável. Então a gente vai falar sobre Vênus, né? Vênus, a beleza, a arte, o amor. Então assim, começa Vênus aqui, deixa eu ver só uma coisa. Então assim, Vênus começa em Capricórnio, tá? Então assim, favorecendo o trabalho com a beleza, o trabalho com a estética, o trabalho com as artes, tá? Então, Vênus do dia 1º ao dia 17 de janeiro,
ele está favorecido em relação a trabalho. Então, quem trabalha com estética, quem trabalha com arte, quem trabalha com beleza. E aí, depois do dia, e assim, ó, ter relacionamentos, tá? Ter apaixonados com pessoas do trabalho também favorece. Aí a gente tem do dia 18 até, perdão, gente, do dia 21, não, perdão, do dia 18 até o final do mês. Então a gente vai ter realmente em aquário. Então aí Vênus vai favorecer o quê? O autoconhecimento, a intuição, a tecnologia. Então favorece os bate-papos, conhecer pessoas pelas redes sociais, por aplicativos, quem está buscando um amor, quem trabalha com fotografia deve, principalmente nesse período, divulgar nas redes sociais, tá bom? Bom, aí a gente vai ter Marte. Gente, Marte a gente tem que ter cautela o ano inteiro com todas as leituras. Por quê? Marte é o regente, né? Qual é o lado positivo do Marte? Quem é guerreiro, que se responsabiliza pela própria vida, que batalha, que não espera pelos outros, faz e acontece, não vai ter problema. Mas aquela pessoa que só culpa os outros, que só reclama, que não faz nada, a vida vai cobrar. Esse ano vai cobrar. Tipo, ó, a vida é responsabilidade tua, tá? Então, assim, eu já tenho nesse canal vídeo falando sobre a influência de Marte para esse ano da gente. Marte começa Capricórnio, só que Marte é o deus da guerra. Então, os conflitos mundiais vão ser intensificados esse ano, tá? Mais milagres acontecem, né? Vamos esperar. Mas assim, Marte começa então esse ano em Capricórnio e ele vai até o dia 23, tá? Então assim, discussões de trabalho podem ser aumentadas, sabe? Guerras, disputas no campo profissional. Então assim, vai exigir muito que você não saia do sério, que você não... Guerra de ego. Então vai exigir muito que você tenha sabedoria, você não brigar por coisas que não vale a pena, tá? Porque assim, discussões no trabalho até o dia 23, as pessoas vão estar um pouco aos nervos, à flor da pele. E às vezes não entra em luta que não é sua, não entra em luta que não vale a pena, tá? E aí ele vai entrar em aquário no dia 24, tá? Então assim, como eu falei, o Marte ele se exalta em Capricórnio, né? Então assim, ao mesmo tempo que pode aumentar o risco de discussão, falar sem pensar em ambiente de trabalho. Quem é aquela pessoa guerreira? Tipo, eu batalho no meu trabalho, eu batalho na minha carreira, ela vai ser favorecida. Ela vai ter um escudo maior, uma vitalidade, uma energia para correr atrás do que ela quer. Por isso que você tem que saber o que você quer, tá? Então, tudo tem um lado positivo e o lado negativo, né? Então, assim, depois, no dia 24 até o final do mês, a gente tem aquário. Então, pode ter fofoca, aumento de calúnia, guerrinhas nas redes sociais, tá? Então, aí tem que tomar um cuidado a partir do dia 24 até o final do mês, tá bom? Agora a gente vai falar de Júpiter. Júpiter é um planeta que ele expande, né? Aonde Júpiter está, se é assim, no mapa natal, o planeta pode ser até bom, mas também depende dos aspectos, como ele está se relacionando com os outros planetas, tá? Eu tô falando de uma forma mais detalhada. Mas aonde Júpiter estiver, geralmente é a área que vai expandir na sua vida, é onde você vai ter expansão. Então Júpiter ele começou então no dia 21, perdão, no dia 2 de janeiro, ele começou em Câncer, tá? No dia 1º ele estava retrógrafo e aí ele começa em Câncer, Júpiter. Então o que favorece, né? Favorece as mães, favorece o amor maternal, tá? Júpiter vai expandir esse amor em família, reuniões em família, tá? Então fica muito favorecido. Relações de mães com filhos, tá? E aí ele vai ficar um mês inteiro.
Então, assim, se o filho quer fazer as pazes com a mãe quer fazer as pazes com o filho, esse mês de janeiro é ótimo. Vai expandir a intuição. Então, presta atenção nos seus sonhos, tá? E esse seu lado maternal, às vezes você não é mãe, mas é a mãezona da turma que cuida de todo mundo, que dá conselho. Você que trabalha dando conselhos, você vai ter mais inspiração para aconselhar outras pessoas, vai aumentar um pouco mais a sabedoria. Bom, gente, aí eu vou falar sobre Saturno, né? Saturno, sabe aquele professor mais cri-cri, mas foi a matéria dele que você mais aprendeu? Aquele professor bonzinho era professor legal, mas você não aprendeu tanto como aquele professor que te cobrou. Aquele professor exigente, você aprendeu mais com ele? Saturno é isso. Saturno te cobra disciplina, organização, responsabilidade, tá? E ele tá em peixes, ou seja, para as pessoas que têm vício, que buscam alucinógenos, se automedicar, sair da realidade, Saturno vai dar um chacoalhão. Opa, você tem que parar com isso. Então, assim, vai mexer principalmente com as pessoas que têm um vício, seja pornografia, seja álcool, fumo, drogas, remédios, o vício que for. O vício da maledicência de ficar falando mal dos outros, vícios são vários. Mas o vício ou o vício de você ficar alienado passando tela, por exemplo, é um vício. Tudo que te faz fugir da realidade, nesse mês de janeiro, Saturno vai te dar aquele chacoalhão e vai falar assim: presta atenção na tua vida, tá? Bom, Urano ele começa retrógrafo, depois ele fica em touro, tá? O Urano ele traz aquela velocidade, aquela rapidez, tá? E assim, em touro ele fica em queda, ou seja, touro já é um planeta lento, né? Um signo lento, perdão. Touro é um signo de lentidão e Urano é rápido. Então, o que vai acontecer? Às vezes você fica aquela briga. Eu preciso decidir rápido, mas eu tô indeciso. Sabe? Vai ter aquela contradição. Eu preciso resolver isso com urgência para ontem. E começa as coisas a travar. A coisa não vai. Então vai ter uma briga entre a rapidez e a lentidão. Sabe? Parece que vai travar um pouquinho as coisas. Bom, aí a gente vai ter Netuno, tá? E aí, gente, Netuno começou em Peixes, tá? E ele vai ficar até a data do dia 26. Então, até o dia 26, em Peixes, é preciso não se alienar na realidade. Cuidado com as ilusões, porque às vezes a gente é enganado por alguém, mas às vezes a pessoa deu pistas, mas é a gente que não quis ver. Aí quando você descobre a verdade, você fala, nossa, tal dia aconteceu isso de diferente, por que eu não percebi antes? Aí você vê que a pessoa emitiu as coisas que ela estava fazendo, mas você não enxergava ou não quis enxergar. Então, preste atenção nos sinais, tá? Até o dia 26, preste atenção nos sinais. Insights, intuição, sonhos. Fale menos, escute mais, observe mais e não fuja da realidade, tá? E busque desenvolver uma sabedoria, mais discernimento, mais ponderação. E aí depois Netuno, ele entra em Áries, né? Então assim, Netuno em Áries, ele pode te fazer cair em alguma roubada. Preste atenção em certos convites, leia antes de assinar, porque a sua impulsividade, com a sua grande expectativa, você pode ficar naquela grande euforia, grande expectativa, e a sua impulsividade e o decidir sem pensar ou fazer sem analisar, tá? Cuidado com compensações imediatas, como jogos, né, que te prometem milhões. Cuidado,
porque pode haver uma perda de dinheiro, né? Bom, Plutão é como se fosse algo do submundo, coisas que eu não consigo ver, o que está ali na sombra, mas que pode fazer parte de mim, né? Nós somos luz e sombra. Então, Plutão nos convida esse mês em Aquário a nos enxergar as nossas próprias sombras. Analise as suas próprias sombras, analise o que você precisa aprender. Pode acontecer também de segredos, situações que estavam às escondidas aparecerem, tá? Bom, a gente tem o nodo, né? A gente tem a cabeça do dragão, a gente tem o nodo, que ele é muito importante, tá? Aí a gente tem o nodo, ele geralmente fala sobre karma, tá? Tipo assim, qual é a lição que você errou na vida passada, que você tem que consertar essa vida. E aí, em janeiro, nos convida a trabalhar a nossa espiritualidade, as nossas tendências, tá? Então, assim, busque, não tô falando buscar uma religião. Às vezes você prefere fazer conexão direta, você se conecta com Deus olhando a natureza. Eu me conecto olhando para o céu. Mas busque resgate espirituais. Pode vir lembranças de vida passada. Pode vir mensagens espirituais. Às vezes uma pessoa estranha que você nunca viu pode falar algo para você. Aparecer um livro, aparecer um vídeo como esse e te falar alguma coisa. Então, assim, é meio que um resgate espiritual, tá? Não deixa de ser um resgate espiritual, tá? É um resgate kármico esse mês de janeiro que a gente vai ter. Acho que deu uma bugada na gravação, gente, que foi alguma ligação que teve aqui, mas eu acho que vai dar para vocês assistirem. Então, esse mês de janeiro a gente tem um resgate espiritual para fazer, tá? E é melhor aprender pelo amor do que pela dor. Bom, a nossa Lilith diz, além do, acho que eu já falei em outros vídeos, mas tem gente nova aqui, que Lilith foi a primeira mulher do Adão e ela queria a igualdade, né? Se o Adão tem isso, eu também quero, né? E aí ela foi considerada a mulher revoltada e ela foi mandada para o submundo. E aí criaram a Eva a partir da costela de Adão, porque já que ela vai nascer dele e na altura da costela, ela é abaixo de Adão e submissa a Adão. Mas foi Lilith que Adão realmente amou. Lilith representa o nosso poder feminino, mas lembre-se, toda mulher e todo homem tem o seu lado feminino e o seu lado masculino, o yin e o yang. Nós temos as duas energias. Então a Lilith também favorece os homens, no lado do magnetismo, no lado do poder pessoal, da sensualidade. E assim, começou com o Sagitário. Então, o seu poder feminino, o seu magnetismo, o seu poder pessoal não é para você ficar dentro de casa. É você viajar, você ir para lugares que você nunca foi, aceite convites, tá? Sabe aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, que ela conversa com todo mundo? É esse empurrãozinho da Lilith que você vai ganhar, tá bom? E aí, quem tá querendo conhecer alguém, cara, você não vai receber o seu amor via delivery, você tem que conviver com pessoas. E às vezes, olha, gente, por experiência própria, quando eu saía querendo, às vezes, alguém, aquela ansiedade de querer encontrar alguém, a balada era uma bosta. Quando eu saía e falava assim, eu vou sair pra distrair, mas não vou me envolver com ninguém, não tô afim de ninguém, as coisas aconteciam. Às vezes a gente quer tanto que a coisa não acontece. Quando você solta pro universo, antes de eu conhecer o meu marido, eu tinha prometido para mim, eu não vou mais me envolver com ninguém, eu tenho o dedo podre, eu só me envolvo com gente errada, eu tô cansada. Quando eu não queria conhecer meu marido e hoje a gente tá há muitos anos juntos. Então, assim, às vezes é preciso soltar para que as coisas aconteçam. Bom, Quiron, diz a lenda, tá, que ele foi ferido, acho que com uma flecha envenenada, e ele pediu a cura. Aí falaram assim, olha, a gente não pode dar cura para você,
mas você pode viver para sempre. Só que você vai ter que curar os outros. Então, Quiron viveu eternamente, mas com a flecha envenenada, curando os outros. Então, aqui Quiron mostra a nossa missão, aonde a gente deve curar, tá? E aí, Quiron, ele começou com retrógrafo, depois ele foi para Áries e ele vai ficar Áries o mês inteiro. Então, você tem que curar o quê? A sua falta de confiança. Porque Áries é a iniciativa, é o primeiro signo do zodíaco, é aquele que está à frente. Então, há um convite para se curar a iniciativa, a falta de iniciativa, perdão, a falta de confiança, a falta de autoestima. Quiron convida esse mês de janeiro todo para você curar essa parte. Então, se vocês gostaram aí, se tiver alguma dúvida, comenta aí e logo mais, fevereiro, vai ter a previsão do mês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E ó, se inscreve nesse canal, compartilha e aproveita a ajudinha e as lições do planeta. Vamos facilitar para o universo e ele facilita para nós. Vamos nos comunicar com ele.